Hoje nós vamos falar sobre escolhas, porque a vida da gente é feita de escolhas. Mas não vamos falar de escolhas cotidianas, como que roupa você vai vestir, que comida você vai fazer na hora do almoço. Não, vamos falar de escolhas que podem fazer toda a diferença, não só no futuro, aqui neste mundo, mas também até na eternidade. E é muito importante que você preste atenção, porque por trás de cada escolha como essa, importante na nossa vida, por trás de cada escolha, nós revelamos não apenas os nossos sonhos ou ambições para a vida, mas revelamos também quem é ou o que é prioridade para nós. E nós vamos levar como exemplo aqui a escolha de Ló. Abraão e Ló tiveram que fazer uma escolha. A escolha de Abraão revelou o que tinha dentro de Abraão, qual era a prioridade dele. A escolha de Ló também revelou o que era mais importante para ele. E vamos ver qual foi a consequência de cada escolha, para que a gente possa avaliar, com o exemplo deles, quais têm sido as nossas prioridades no momento que nós tomamos decisões ou fazemos escolhas importantes. Amém? Capítulo 13, versículo 1 está escrito assim: Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha, e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Aí, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então, olhem para o pastor, por favor, o que aconteceu? Abraão e Ló enriqueceram muito. Como eles tinham rebanhos, animais exigem espaço. E houve um momento que eles tinham tantos animais, tanto gado, que a terra que eles estavam não comportava a quantidade de riqueza que eles tinham. Então começou a haver problemas. Eu imagino que tinha momentos em que os pastores de Abraão chegavam em Abraão e diziam: Abraão, os pastores de Ló estão tomando o terreno que era nosso. E outra hora eram os pastores de Ló que reclamavam para Ló, dizendo: Ô Ló, você tem que falar com Abraão, porque os pastores dele estão misturando os nossos rebanhos. E aí começou a haver um desentendimento, não entre Abraão e Ló, mas entre os seus servos, os seus empregados. Então Abraão, que era um homem espiritual, ele chamou o seu sobrinho e disse o seguinte: olha, não vamos aceitar que haja problema entre nós por causa de rebanhos, porque o nosso relacionamento, a paz entre nós os dois é mais importante do que tudo isso. Então, se é para termos problemas por causa disso, então olha, fica à vontade, pode escolher qualquer lugar que você possa ir. Se você for para um lugar, eu vou para o outro, e assim por diante. O que é que nós vemos nessa atitude de Abraão? Nós vemos primeiro que Abraão valorizava a paz e o relacionamento com o seu sobrinho, que ele cuidava e criava como um filho. Naquele momento, Abraão não estava despedindo Ló com raiva:
olha, some da minha frente porque os seus pastores estão me dando problema. Não, foi uma atitude de amor. E porque ele não queria ter problemas com o sobrinho, ele disse, eu abro mão do meu conforto aqui e vou para o lugar que você quiser. Eu só não quero ter problemas, eu quero ter paz. E a pessoa que é de Deus, ela tem isso dentro dela. Às vezes ela abre mão da razão para ficar com o quê? Com a paz. A pessoa que não é convertida, ela não consegue fazer isso. Ela quer ter sempre a razão. E se ela não puder ter paz e razão, ela prefere ficar com a razão do que ter paz. Mas quem é nascido de Deus, como Abraão, diz, não importa, escolhe o lugar que você quiser. Aqui a gente vê que na visão de Abraão, ele não estava apegado à terra onde ele estava, e tampouco dependia do lugar para onde ele ia. Ele sabia que fosse para qualquer lugar, Deus seria com ele. Então, mesmo sendo o mais velho e o líder, porque você deve lembrar que não foi Abraão que saiu com Ló, foi Ló que saiu com Abraão da terra de Ur dos Caldeus. Então Abraão era o líder. Na morte do pai de Ló, que era irmão de Abraão, Ló foi tratado por Abraão como seu filho. Então, como líder, como o mais velho, ele poderia dizer, Ló, vai para a direita e eu vou para a esquerda. E estaria no direito dele fazer isso. Mas ele abriu mão, porque ele sabia que não dependia do lugar, ele dependia de quem? De Deus. Amém? Aí no versículo 10 está escrito assim, e levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Então, veja que a diferença, olhem para mim por favor, a diferença da escolha de Ló, enquanto que a escolha de Abraão foi deixar o sobrinho escolher o que era melhor para ele, porque ele confiava e dependia de quem? De Deus. O sobrinho fez o contrário, porque qualquer outra pessoa no lugar de Ló pensaria no seu tio. Afinal de contas, ele criou e me cuidou de mim até aqui. Afinal de contas, tudo que eu tenho, a riqueza que eu tenho, eu devo a Deus e a ele, porque quando eu saí de Ur dos Caldeus com ele eu não tinha nada, e o que eu tenho devo a ele. Ele é mais velho e por isso, por uma questão de consciência, eu vou deixar ele escolher a terra que mais confortável, que será mais fácil para ele, porque ele é mais velho. Mas Ló não pensou assim. Ló levantou o quê? Os olhos para procurar o que era melhor para ele, para procurar aonde ele poderia se dar melhor, aonde ele poderia enriquecer. Então ele olhou e viu as campinas para o lado de Sodoma e Gomorra e pensou, é ali que eu vou cuidar dos meus rebanhos, é ali que eu vou soltar as minhas ovelhas, o meu gado, vou me enriquecer, vou me estabelecer. Aí o meu tio vai cuidar dele, e eu vou prosperar nas campinas do Jordão. A visão de Ló era pura e exclusivamente materialista. O que levou ele a escolher o lugar para onde ele ia, era prosperidade, conforto. Até aí, embora ele foi egoísta em não pensar no seu tio, até aí ainda não era tão grave, até o momento em que ele chegou lá em Sodoma. E olha só o que ele encontrou. Versículo 12. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Então, olhem para mim por favor. Eu não sei dizer para você se Ló já sabia, naquela época não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, então eu não sei dizer para você se Ló já conhecia
a moralidade das pessoas de Sodoma e Gomorra. Mas fica evidente que ao chegar lá, ele percebeu que aquelas pessoas daquele lugar não eram como as pessoas com quem ele vivia quando vivia com Abraão. Porque ele vivia com Abraão um ambiente de fé em Deus, um ambiente de temor. Você sabe lá o que é conviver com Abraão? Já pensou? O que é você todos os dias conviver com um homem que é amigo de quem? De Deus? Era um ambiente completamente espiritual. Era um aprendizado todos os dias. Cada dia que ele se aproximava de Abraão, era aprendendo mais sobre Deus. Era uma vida de comunhão que ele desfrutava estando ao lado de quem? De Abraão. De repente, ele vai para uma cidade que é o oposto. Para você ter uma ideia da promiscuidade que era aquela cidade, quando os anjos foram até a Sodoma para resgatar Ló, os moradores da cidade se reuniram para violar sexualmente os anjos. Tamanho era a perversidade das pessoas daquele lugar. E a perversidade deles era tão grande, que Deus não teve outra opção a não ser destruir a cidade. Então, quando Ló chegou, é evidente que ele percebeu, esse lugar aqui é confortável, esse lugar aqui é próspero, as campinas aqui são maravilhosas para o meu rebanho, mas esse lugar não faz bem para a minha fé. Esse lugar não faz bem para a minha comunhão, para o meu relacionamento com Deus. E o que aconteceu? Ele poderia, ao perceber, ele fez uma escolha errada, ele tomou uma decisão errada, mas ele poderia imediatamente pensar o seguinte: não vai fazer bem para mim, e nem para minha família estar aqui nesse lugar. Eu vou voltar até Abraão e vou ver com ele um outro lugar que eu possa ir, mas eu não posso ficar aqui. Porque ainda que aqui seja confortável, ainda que a terra seja maravilhosa, ainda que eu vou ficar muito rico aqui nesse lugar, mas eu posso perder a minha comunhão com Deus. Além disso, a minha família pode se desviar da fé também, então eu abro mão da riqueza, do conforto que esse lugar me proporciona para manter a minha fé. Mas ele não fez isso. O conforto, a prosperidade daquela terra falou mais alto, e ele escolheu ficar lá. Mais tarde, quando ele já estava se estabelecendo no lugar, está escrito que houve uma guerra entre os reis daquelas cidades e outros reis vizinhos. Os reis vizinhos venceram os reis da cidade onde Ló estava e o sequestraram, levaram ele com a família, com os bens, sequestrado. E o que aconteceu? O que é que você conhece da história? Abraão ficou sabendo, e o que Abraão fez? Se vira, ele escolheu ir para lá, problema dele. Foi isso que Abraão fez? O que Abraão fez? Eu vou lá resgatar o meu sobrinho. A única passagem da Bíblia que fala que Abraão se envolveu em uma guerra, não foi para conquistar territórios, foi para salvar a sua família, o seu sobrinho. Amém? Então, Abraão foi lá, enfrentou, pegou em armas para resgatar o seu sobrinho. Quando ele resgatou o seu sobrinho, deixou o sobrinho à vontade para, agora você está livre dos inimigos, fica à vontade para se estabelecer onde você quiser. Para onde ele voltou? Ele voltou de novo para Sodoma. Não era ali um sinal de Deus para que ele despertasse? Às vezes, pessoal, a gente vê certas coisas acontecendo com algumas pessoas e a gente tem a tendência de pensar, agora o fulano acorda, agora o fulano vai abrir os olhos. Mas tem gente que está obstinado. É aquilo e não tem quem tire da cabeça dela. Você pode chegar e dizer para aquela pessoa, olha, esse seu relacionamento, essa pessoa, essa amizade não está te fazendo bem. Não adianta. Você pode chegar para uma pessoa e dizer assim, fulano, esse trabalho, olha só, seu casamento já não é mais o mesmo, a sua saúde já não é mais a mesma, a sua vida espiritual não é mais a mesma, será que vale a pena por alguns euros a mais? Mas não tem jeito, quando a prioridade da pessoa não é a salvação dela, quando a prioridade dela não é a família, não tem jeito,
ela sempre vai fazer escolhas e tomar decisões de acordo com o que é prioridade para ela. E no caso de Ló, a prioridade era a prosperidade. E eles voltaram para lá. O que aconteceu? Com o passar do tempo, aqueles moradores daquela cidade que tiveram também uma chance, não foi só Ló que teve uma segunda chance. Aqueles moradores daquela cidade de Sodoma e Gomorra também tiveram a oportunidade, também tiveram uma segunda chance. Eles poderiam agora, depois do que lhes aconteceu, eles poderiam com certeza se arrepender e a cidade de Sodoma e Gomorra não teria sido destruída. Mas assim como Ló, a prioridade deles também não era se voltar para Deus. Então eles voltaram novamente a ser aquele povo perverso, aquele povo promíscuo, e então Deus decidiu destruir a cidade. Mas por causa do relacionamento que Deus tinha com Abraão, Deus avisou Abraão antes que iria destruir a cidade. E novamente, Abraão lembrou de quem? De Ló. E o que Abraão fez? Intercedeu a Deus que salvasse, não só Ló, mas qualquer justo que tivesse naquela cidade. Porque quando a pessoa é de Deus, ela não ora só pela família dela, ela ora por todos. Não é verdade? Ela está sempre orando pelos sofridos. Então Abraão intercedeu. E o que aconteceu? Deus enviou os anjos lá. Antes de destruir a cidade, Deus enviou os anjos para salvar Ló e a sua família. Mas há um detalhe importante que você pode ler depois na sua casa, no capítulo 19. Você vai ver que quando o anjo disse, olha, vamos embora porque a cidade vai ser destruída, eles ainda assim estavam divididos. Mesmo sabendo que aquela cidade seria destruída, eles, especialmente a esposa e as filhas, estavam tão apegadas à cidade que elas resistiam deixar aquela cidade, porque a cidade já estava onde? Dentro delas. O apego já estava dentro delas. E Ló sabia disso. E Ló foi o responsável por isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Olhe bem para mim, por favor. Como um marido, como qualquer marido que conhece a esposa, Ló percebeu que a sua esposa era uma quando conviviam com Abraão. E quando chegou em Sodoma, é impossível você não perceber que a sua esposa está se apegando àquele lugar. Era impossível que Ló não percebesse que estava perdendo a sua esposa. Que aos poucos, a sua esposa estava se contagiando com a riqueza daquela terra. Ló conhecia as filhas, e era impossível que Ló não percebesse que as suas filhas estavam apegadas. Diz a Bíblia que elas tinham noivos, que eram moradores de Sodoma. E o que me chama a atenção é que em nenhum momento Ló pensou o seguinte: a minha esposa está perdendo a fé, as minhas filhas estão absorvendo o comportamento, a mentalidade das pessoas desse lugar. Isso não está fazendo bem para elas. Para mim não perder a salvação delas, para elas não perderem a comunhão com Deus, eu vou embora daqui desse lugar. Mas em nenhum momento ele pensou dessa forma. E ele permitiu. Ele não perdeu a fé. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, se não me engano, 2 ou 3, fala que a Bíblia chama Ló de justo. E fala que ele se incomodava com a promiscuidade do povo de Sodoma e Gomorra. Então significa que Ló conseguiu, de certa forma, manter ainda um pouco da sua fé em quem? Em Deus. Mas a sua esposa e as suas filhas não. E ele poderia ter pensado nisso. E é isso que eu quero que você reflita. Porque há muitas pessoas que fazem escolhas e que às vezes colocam a perder o casamento, colocam a perder a sua fé e até a fé daqueles que estão do seu lado. Porque você entenda uma coisa, especialmente você que está aqui e você tem a impressão de que você é o alicerce espiritual da sua casa. Você tem a impressão de que na sua casa Deus escolheu você para ser o sacerdote da sua casa. Você tem uma fé que o seu marido não tem, que os seus filhos não têm. Você tem um relacionamento com Deus que eles não têm. Quando você vai fazer uma escolha, você tem que pensar
na fé que os seus filhos não têm, na comunhão com Deus que o seu marido e a sua esposa não têm. Então, se você vai mudar, se você vai migrar para um outro país, você já pensou se seu filho, sua filha não pode se perder com o colorido daquele lugar? Será que não é melhor você esperar o seu filho nascer de Deus primeiro, para depois você tomar uma decisão como essa? Você vai mudar de emprego para um emprego que você vai sair, você sai de manhã para trabalhar, o seu marido está chegando de manhã do trabalho. E esse emprego vem justamente no momento em que o seu casamento não está lá muito bem. Será que é a hora de você aceitar um emprego como esse? Será que esse emprego que está vindo justamente nesse momento difícil que você está do casamento, não é já uma armadilha do diabo para terminar de destruir um casamento que já não está muito bem? Será que vale a pena, por um salário um pouco melhor, colocar o seu casamento em risco? Você que está muitos anos longe do seu marido, da sua esposa, por causa você migrou para Portugal, seu marido, sua esposa está lá no país de origem, eu entendo, existem sacrifícios que devem ser feitos, eu entendo que às vezes é isso e não tem outra escolha, mas isso era uma coisa provisória, e tem gente que era para ficar 6 meses longe do marido, já está 2 anos, isso faz bem para o seu casamento? Honestamente, quantos de vocês conhecem pessoas que por causa disso se separaram? Será que vale a pena? Será que qualquer riqueza que você possa conquistar a mais, será que você não poderia conquistar, ainda que menos, mas junto com seu marido e a sua esposa? Será que você, se de repente priorizar a fé dos seus filhos, bom, meu filho não está ainda, minha filha ainda não está nascida de Deus, não é o momento de eu fazer isso, porque eu sei que ele vai se perder, ela vai se perder, então eu vou abrir mão disso por causa da salvação do meu filho. Pensa nisso, porque Ló, ele ficou rico em Sodoma, mais do que já era, mas com a cidade destruída, destruiu o quê? Os bens, a riqueza, porque quando ele saiu de Sodoma, ele teve que sair às pressas. Aqueles animais, aqueles rebanhos todos que fizeram ele se separar de Abraão, foram tudo queimados em Sodoma e Gomorra. Aqueles pastores que brigavam com os pastores de Abraão por mais espaço, Ló deu mais espaço para eles, e eles todos morreram em Sodoma e Gomorra. Ele fez a vontade dos seus servos, e os seus servos morreram porque ele fez a vontade dos seus servos. Se Ló não tivesse feito a vontade dos seus servos, os servos dele estariam vivos com ele. Quando ele saiu, Deus havia determinado que não podia olhar para trás. A esposa de Ló, apegada à terra de Sodoma e Gomorra, olhou para trás e está escrito que ela virou uma estátua de sal. O que significa ela ter virado uma estátua de sal, nós não sabemos. O que sabemos é que ela morreu. E morreu porque ela saiu de Sodoma, mas não conseguiu tirar Sodoma de dentro dela. Poderia ter conseguido tirar se o marido tivesse tirado ela antes, mas o marido, quando tirou ela de lá, já era tarde demais. Então ele perdeu os bens, perdeu os servos, perdeu a esposa e as filhas. Ele não perdeu fisicamente como a esposa, mas perdeu espiritualmente, porque elas absorveram a mentalidade dos moradores daquela terra. E quando elas foram com seu pai para uma caverna, elas cometeram incesto com o pai para poder ter filhos, herdeiros, e com isso elas embriagaram o pai para se deitar com ele. Elas estavam com a mentalidade dos moradores de Sodoma e Gomorra. Ele perdeu tudo. E Deus deu várias oportunidades, mas porque a prioridade dele era a prosperidade, era conforto, era fazer o que as esposas, as filhas queriam, era fazer o que os servos queriam. Em nenhum momento ele disse: meu Deus, o que eu devo fazer? Em nenhum momento ele priorizou a fé dele e nem a fé das filhas. Então a conta chegou. Então, por isso, avalie as suas escolhas, avalie as suas decisões, as mais importantes na sua vida.
Você jovem vai fazer uma faculdade. Você está preparado para entrar numa faculdade e não se perder? Você que vai mudar, você que vai migrar, você está preparado para ir para um lugar onde a igreja está mais longe da sua casa do que está aqui e não se afastar? Veja bem, porque se aqui que é tão perto você já quase não vem, com as dificuldades da distância, e quem já viveu aqui em outros países da Europa mais difíceis, sabe o que é isso? Será que os seus filhos que vivem com você, que agora estão vindo na igreja porque você vem, será que eles estão preparados para ir uma vez por mês, 2 vezes por mês na igreja, como muitos que estão lá fora fazem? Você que é solteira, solteiro, será que essa pessoa que você está gostando é a pessoa certa? Será que você vai manter a sua comunhão com Deus e não cair em tentação com esta pessoa do seu lado? Avalie muito bem. E se você, a exemplo de Ló, já fez escolhas que não deveriam ter sido feitas, se você, a exemplo de Ló, fala, olha, hoje eu estou pagando por escolhas que eu não devia ter feito, faça o que Ló não fez. Ló não tentou consertar. Você ainda pode consertar. Você pode pedir a Deus, nessa oração que nós vamos fazer, você pode dizer, Senhor, a minha vida está do jeito que está, a minha vida espiritual está do jeito que está, porque eu não priorizei o Senhor nas escolhas que eu fiz. E eu me arrependo. Eu me arrependo. Por mais que você possa conquistar muitas coisas, nada disso vai te dar a paz e a alegria que só a presença de Deus pode lhe dar. E nunca se esqueça, o que nós temos que priorizar é o que é eterno. Porque as coisas aqui, tudo passa. Você pode pensar o seguinte, há pessoas lá fora que a prioridade delas não é espiritual, e estão felizes da vida, estão agora surfando no dinheiro. Você não pode fazer nenhuma comparação com essas pessoas, porque o que nós priorizamos é o que é eterno, é o espiritual, é a comunhão com Deus. Eles não sabem o que é comunhão com Deus, eles não sabem o que é ter intimidade com Deus, e muito menos eles têm o desejo de ter a vida eterna com Deus. E esse tem que ser a nossa prioridade, esse tem que ser o nosso objetivo. Em cada escolha, em cada decisão que nós tomarmos, a gente tem que sempre priorizar a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Amém? Está claro? Fiquem de pé, por favor, em nome de Jesus.